Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares, declaro aberta esta sessão e peço ao secretário que realize a leitura da última sessão ordinária. Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná. Ata da reunião ordinária realizada aos 6 dias do mês de agosto, correspondente à 24ª sessão ordinária de 2018, na Sala das Sessões da Câmara Municipal, sito Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os edis em plenário. O senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura das atas das últimas sessões extraordinárias, as quais foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, passou-se para o expediente, constando ofícios do Executivo com as respostas às indicações de número 11 e 12 de 2018 e ao requerimento de número 4 de 2018, elaborados pelos nobres vereadores. Não constando outros documentos nesse expediente, seguiu a pauta com a ordem do dia, com as seguintes proposituras. Projeto de lei de autoria do Executivo Municipal sob o número 1707/2018, o qual institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Cruz Machado e dá outras providências. Em segunda discussão, realizada a leitura do parecer expedido pela assessoria jurídica, a propositura foi aberta às discussões entre os nobres vereadores e, após encaminhado pelo presidente para as comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Não constando outros documentos na ordem do dia, o senhor presidente, dando continuidade, declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram uso a maioria dos vereadores presentes. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinado pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Passamos agora para o expediente. Iniciaremos com a leitura do ofício encaminhado pelo Executivo Municipal. Peço ao secretário que realize a leitura. Prefeitura Municipal de Cruz Machado, ofício número 294/2018. Cruz Machado, 8 de agosto de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, município de Cruz Machado, pessoa jurídica de direito público, vem através deste requerer a retirada de pauta do projeto de lei sob número 1710/2018. Ressaltamos que a retirada do mesmo se faz necessário para analisar ao teor e possíveis alterações, para que posteriormente nesta legislatura seja encaminhado novamente a esta Casa de Leis para aprovação. Sem mais para o momento, reitero votos de elevada e estima consideração. Respeitosamente, Euclides Paza, Prefeito Municipal. Autorizo a devolução do projeto de lei sobre o número 1710 de 2018 ao Executivo e solicito que se expeça ofício encaminhado ao mesmo. Não contendo outros documentos no expediente,
Passamos diretamente para a ordem do dia, com o projeto de lei sobre o número 1712 de 2018. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto e demais anexos. Ofício número 282, 2018. Cruz Machado, Paraná, 2 de agosto de 2018. Excelentíssimo senhor Zeno Kaziuk, presidente da Câmara de Vereadores, Cruz Machado, Paraná. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, submetemos à apreciação e votação desta magna Casa Legislativa o projeto de lei número 1712/2018, com a seguinte ementa: dispõe sobre a proibição ao pagamento de horas extras a servidores ocupantes de funções gratificadas pelo Poder Executivo Municipal. Atenciosamente, Euclides Paz, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1712/2018. Data 2/8/2018. Ementa: autoriza o Poder Executivo Municipal a criar dispositivo proibitivo de pagamento de horas extras a servidores ocupantes de funções gratificadas. Euclides Paz, Prefeito Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais esculpidas na Lei Orgânica do Município, submete à apreciação desta Igreja Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proibir o pagamento de horas extras a servidores com função gratificada. Parágrafo único. A função gratificada em razão da execução de atribuições além daquelas previstas para o cargo obriga o servidor efetivo a cumprir jornada integral de trabalho, mesmo que este tenha sido admitido com carga horária de 20 horas semanais, sem o recebimento de horas extras. Artigo 2º. A função gratificada está ligada às atribuições de direção, chefia ou assessoramento, possui regime jurídico especial e demanda que o servidor esteja à disposição da administração em tempo integral, sem direito a receber horas extras por eventual extrapolação da jornada. Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, em 2 de agosto de 2018. Euclides Paz, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, este projeto de lei, que ora segue a apreciação desta Casa Legislativa, atende à recomendação do TSE do Paraná e visa a proibição de pagamentos de horas extras a servidores que têm função gratificada. Considerando entendimento do TSE do Paraná, no prejulgado número 25, no qual estabelece que é vedado a remuneração a título de hora extra aos ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança. Considerando ainda entendimento do TSE de Santa Catarina, no prejulgado número 1913, onde é indevido o pagamento de horas extras a servidores ocupantes de cargo em comissão e que desempenham função gratificada, em função da natureza das funções que demandam eventualmente jornada de trabalho além do horário normal de expediente. 2. Não cabível a sistemática de compensação de horas extras quando o servidor ocupa cargo comissionado ou exerce função gratificada, pois o acréscimo remuneratório que recebe abrange o custeio de horas que, porventura, tenham de ser realizadas além do horário normal de expediente. Ainda sabendo da situação do município no que tange a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, quando o município atinge o limite prudencial, deverá diminuir as despesas de gasto com pessoal e tal medida impactará diretamente na folha de pagamento. Na certeza do apoio de vossas senhorias em favor dos interesses comuns, desde já agradecemos, renovando nossa estima e apreço atenciosamente Euclides Paz, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Propositura.
Projeto de lei sob número 1712/2018, de autoria do Executivo Municipal de Cruz Machado, Paraná, senhor Euclides Paza. Assunto: o referido projeto visa a autorização do chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar proibição ao pagamento de horas extras a servidores ocupantes de funções gratificadas e da outras providências. Relatório. Desta forma, cumpre-se ressaltar e manifestar-se sobre o mérito do projeto, avaliando os aspectos estritamente formais da proposição em tela, tendo em vista que o mesmo está em plena consonância com a legislação e determinações pertinentes à matéria. Diante disso, após examinados todos os pontos do presente projeto, não há óbices à aprovação do mesmo, concluindo-se que, do ponto de vista jurídico, até o presente momento, a propositura é legal e está apta para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal. É o parecer salvo melhor juízo. Cruz Machado, 2 de agosto de 2018. Suzane Leal Cônio, assessora do município. O projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, esse projeto, na verdade, já é ilegal pagar hora extra para quem tem gratificação. Seu Tribunal de Contas já vem notificado há tempo. Não sei por que só agora mandaram aí para essa casa. Já podia ter feito isso sozinho, não precisava nem mandar para cá, porque a lei é bem clara. Função gratificada não tem hora extra. Era isso. Presidente, é estranho o projeto depois de 1 ano e meio, né? Sabendo que no mandato passado não foi pago hora extra para quem recebia a função gratificada. Depois de 1 ano e meio, as pessoas recebendo função gratificada e hora extra e recebendo orientação, se não me engano, em outubro do ano passado, a Prefeitura recebeu a mesma orientação que veio para a Câmara de Vereadores, dizendo que não deveria se pagar hora extra para quem tem função gratificada. O prefeito continuou pagando. E agora manda para a Câmara de Vereadores para jogar a culpa nos vereadores, para dizer que depois não vai ser pago essa hora extra porque os vereadores aprovaram a lei, ou porque os vereadores pediram essa lei. Então, era só ele resolver isso e ele assumir a responsabilidade. Na verdade, essa é a função dele. Ele que vai dizer quem vai receber e quem não vai receber, e vai proibir as pessoas de fazer hora extra, ou quem extrapola um pouco o horário vai fazer um banco de horas e não pagar a hora extra. Agora, colocar o projeto, tendo uma orientação do Tribunal de Contas, que está descrita nesse projeto, que já não é para fazer isso, daí agora manda um projeto para a Câmara para colocar a culpa, a responsabilidade nos vereadores. Eu acho que tem que conversar bem, não sei se é viável a aprovação desse projeto devido às orientações que já tem, ou conversar mais uma vez, chamar ele para estar esclarecendo, vai criar uma lei municipal para fazer uma coisa que já existe, uma orientação, sem necessidade. Obrigado. Encaminha a propositura para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, as quais devem emitir seus pareceres. Projeto de lei sobre o número 1711 de 2018. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer jurídico emitido pela advogada da Casa de Leis. Parecer jurídico número 31/2018. Projeto de lei 1711/2018. Súmula. Dispõe ampliação de vagas junto ao anexo 4º da Lei Municipal 1472/2014 e da outras providências. Adentrou nesta Casa de Lei projeto de lei sob número 1711/2018, o qual visa ampliar junto ao anexo
quarto do quadro de pessoal da Lei Municipal 1472 de 2017, o número de vagas do Grupo Ocupacional Técnico em Radiologia, o qual tem nível salarial inicial número 16, junto à tabela de vencimentos do Poder Executivo Municipal. Possui carga horária de 24 horas semanais, ampliando o total previsto de 2 vagas para 3, ou seja, aumentando no quadro geral uma vagas no referido cargo. Conforme documentos remetidos pelo Poder Executivo e exposição de motivos, haveria a necessidade da referida ampliação de uma vaga no quadro de cargo de técnico em radiologia, para atender os serviços de emergência do município, pois os técnicos existentes seriam insuficientes para atender a demanda diária, pois a carga dos referidos servidores não pode ser superior a 24 horas nos termos do artigo 14 da Lei Federal 7.394/85. Prosseguindo, o parecer contábil sob o número 206 de 2018 aduz, com base no que for apresentado pelo secretário de Saúde, senhor Carlos Diego Traim, que haveria uma compensação, vez que o servidor a ser chamado para assumir a vaga do concurso a ser ampliada já é servidor efetivo na função e técnico de enfermagem. E com a ampliação da vaga e chamamento, este pediria a exoneração do cargo anterior para assumir o novo cargo e que, em razão disso, haveria uma compensação de gastos e o impacto seria menor, junto à folha de pagamento. Pois bem, verifica-se que o município encontra-se numa situação delicada com relação às despesas de pessoal, estando a extrapolar o limite de despesa com pessoal e, para tanto, deverá obrigatoriamente atentar-se a respeito das vedadas contidas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, vislumbro que o projeto sob análise veio acompanhado de parecer jurídico e contábil, não havendo entre estes vedação expressa às pretensões do município. Pois bem, cabe aqui citar que o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual aduz que, artigo 22, a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizado ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder o órgão referido ao artigo 20, que houver incorrido no excesso. Primeiro, concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de assistência judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Segundo, criação de cargo, emprego ou função. Terceiro, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Contratação de horas extras, salvo no caso do disposto no inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 2º do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Responsabilidade Fiscal faz ressalvar a respeito da reposição de servidores em decorrência de aposentadoria ou falecimento. Neste ponto, esta assessoria jurídica faz o referido apontamento, pois o que se denota, no caso em apreço, é uma criação de vaga, o que estaria, a princípio, vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e, a princípio, também não se enquadraria a pretensão no que dispõe o índico 4º do artigo 22. Prosseguindo em recente acordão publicado pelo Tribunal de Contas do Estado, junto ao processo número 7.981, de 17, acordão número 1049, de 18, Tribunal Pleno publicado em maio de 2018, a nossa Corte de Contas dispôs, através de seu relator conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, o que segue. O conselheiro destacou que uniformização de jurisprudência número 11 do TSE Paraná também levou em consideração que o cumprimento rigoroso da lei traria problema para a administração, pois, ao não se admitir sequer
a reposição de servidores, quando o limite de gastos com pessoal estiver excedido, haveria um engessamento da máquina administrativa e afronta aos princípios constitucionais. Mas o relator recordou que a lei trata de reposição e, portanto, o cargo nas áreas especificadas pela legislação já deve existir e estar vago, sendo incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação de novos cargos para provimento. Ele citou decisão no qual o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco julgou que, mesmo estando a administração com seu limite de despesa com pessoal extrapolado, poderá prover de forma efetiva tão somente cargos que ficarão vagos, seja por aposentadoria, falecimento, exoneração ou demissão de servidor das áreas de educação, saúde e segurança. Finalmente, Guimarães ressaltou que os critérios utilizados pela municipalidade para a substituição das jornadas dobradas por novos servidores da área de educação não interferem nos objetivos da permuta, que são a regularização de uma situação inconstitucional, que se perpetuou no tempo e a redução dos gastos com pessoal. Os conselheiros aprovaram o voto do relator, por unanimidade. Na sessão do Tribunal Pleno de 3 de maio, o Acórdão 1049/18 foi publicado em 10 de maio, na edição número 1821 do Diário Eletrônico do TSE Paraná, vinculado no portal www.tse.pr.gov.br, trecho extraído do referido acórdão disponibilizado junto ao endereço eletrônico www.tseparaná.gov.br. Notícias: município com excesso de despesas de pessoal pode contratar professores. 1597. Entendo que há uma linha muito fina entre a legalidade e a ilegalidade da presente proposição, pois trata-se de criação de vaga, o que a princípio está proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O acórdão acima citado deixa expresso que haveria a exceção para a reposição de servidores das áreas de saúde e educação, e ao final aduz com relação à comprovação da redução de gastos. O município justificou a esta Casa de Leis que a ampliação da vaga é para atender uma emergência do município, pois o número de profissionais seria insuficiente para suprir a demanda e de que haveria compensação no impacto da folha de pagamento, vez que o servidor estaria vagando cargo e ocupando a outro. Em tese, não haveria aumento significativo e a necessidade do profissional para atender as emergências justificaria o pedido. Pois bem, aí está a linha fina que separa a legalidade da ilegalidade desta proposição, competindo ao município efetivamente comprovar esta situação de necessidade de compensação, pois, ao contrário, imperaria a ilegalidade da matéria e ainda sob pena de futuramente ser o gestor responsabilizado em razão da afronta ao artigo 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com base no acima citado e no que for apresentado através dos documentos remetidos pelo Poder Executivo, esta assessoria jurídica expede-se o presente parecer, sendo urgente e necessário que o município tome as medidas legais para dar cumprimento ao que determina o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de adequar o seu índice de pessoal aos limites legais sob pena de responsabilização do gestor e de engessamento do município, assim como verificado o não preenchimento das exceções aqui citadas, que o município resguarde-se e aguarde o momento oportuno para efetivar a referida ampliação. No mais, por força do regimento interno, que se encaminha o presente para as comissões competentes, para expedição de parecer e deliberação do mérito em plenário. Nestes termos é o parecer Cruz Machado, Paraná, em 10 de julho de 2018. Elisângela Marli Zakcheska, advogada do Legislativo Municipal. O projeto está em segunda discussão.
Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, eu solicitei vistas desse projeto do 1711, que abre essa vaga no quadro de funcionários para o chamamento de um técnico em radiologia. Pelo seguinte, na mesma sessão entrou um projeto também que visa a economicidade, que é a contratação de profissionais por contrato por processo seletivo simplificado, que pagaria o primeiro nível da tabela para as pessoas que foram contratadas, depois de uma prova, num teste seletivo ou de uma prova de títulos, não sei como o município ia proceder isso. E nesse projeto 1710, previa vagas para a saúde também. Então, conversei com o secretário da Saúde e pedi que ele emitisse um relatório referente ao que está sendo usado, o que está sendo feito nessa área do raio-x, pelos 2 profissionais que tem, são 2 profissionais de 24 horas, que totalizam na semana 48 horas, e mais esse um que seria contratado, seriam mais 24 horas semanais, que cobriria o período da noite e os finais de semana, para as emergências. E solicitei a ele também que me explicasse essa real necessidade da contratação, visto que o nosso município não tem mais o médico que cuida dessa área, né, um ortopedista, o município dispensou o ortopedista, então nós não temos mais ortopedista, e a justificativa seria que nas emergências, nas necessidades de estar levando esse paciente em união, sairia daqui com maior visibilidade do que o problema que estaria se tratando. Só que a gente viu que, na situação que o nosso município está, com 58% do que o município arrecada vira folha de pagamento, né, então quase 60%, e o município ainda não tomou as medidas, e uma das medidas é o projeto agora, aí, o 1712, que vai cortar um tanto das horas extras, e os cortes que foram feitos na educação, que eu considero um ataque, na verdade, à educação, não um corte. Eu vi que outras maneiras o município deveria de procurar para tentar fazer isso. E abrindo essa vaga, justificando que o funcionário ele vai abrir mão de uma vaga que ele tem de técnico de enfermagem e vai assumir uma vaga de técnico de radiologia, que praticamente, nesse momento agora, os salários se equiparam aí, que essas 24 horas, possivelmente, ele vai fazer algumas horas extras também, que o salário dele não vai ser esse que tá previsto aí. E a questão do sobreaviso desses funcionários também, porque algum tempo atrás eles recebiam sobreaviso para quando tivesse essas emergências, e esse sobreaviso foi cortado, como uma forma de prever, já começar de fazer a economia do município. Então, eu ainda tenho as minhas dúvidas. No parecer jurídico diz que é vedada a abertura dessas vagas na situação que o nosso município se encontra, mas tem a possibilidade na educação, na saúde, conforme as justificativas que foram feitas da real necessidade. Então, a minha solicitação de vistas não foi à toa, eu fui atrás das informações necessárias e acho que o município ele começou a fazer os cortes pelo lado errado, visto que entrou todos os funcionários da folha de pagamento que foram contratados através de contrato, que não são só funcionários efetivados que estão fazendo parte dessa folha de pagamento. Mas acho que esse projeto possivelmente na segunda-feira já vai à votação, e eu vou esperar esse relatório do secretário da Saúde, ver o número de pacientes que são atendidos, o número de raio-x, uma média mensal que é feita aqui no município, e a carga horária que esses raio-x são feitos, visto essa antecipação do problema quando vai ser levado o paciente para outros municípios para atendimento, já que no nosso município não tem ortopedista mesmo. Então, se faz o raio-x daqui para detectar o problema, se for possível tratar aqui, ou se não, para quando chegar em União da Vitória ou em outro município, para ter uma visibilidade e conhecer o que é a situação que vai ser enfrentada.
Então, seria isso. Encaminha a propositura para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, as quais devem emitir seus pareceres. Projeto de lei sobre o número 1707 de 2018. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres expedidos pelas comissões competentes. Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei número 1707/2018. Súmula. Institui o programa de recuperação fiscal no município de Cruz Machado e da outras providências. Primeiro, relatório. Projeto de lei encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal que visa instituir o programa de recuperação fiscal REFIS no âmbito do município de Cruz Machado, destinado a promover a regularização de créditos decorrentes de débitos tributários ou não tributários de contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, relativos a tributos municipais e créditos tributários e não tributários decorrentes de sanções administrativas ou imposições pelo Tribunal de Contas do Estado, TSE, e Ministério Público, em razão dos débitos vencidos até 31 de dezembro de 2017, inclusive os débitos ou créditos constituídos após a data especificada no artigo 1º da propositura, os quais serão incluídos neste programa mediante confissão, constituídos ou não, inscritos ou não, inclusive os decorrentes da falta de recolhimento de valores retidos, como forma de incrementar o ingresso de receitas municipais, não havendo desconto para correção monetária. Segundo, parecer do relator. Com relação aos aspectos a serem observados, temos que o REFIS objetiva possibilitar aos contribuintes prazos e condições para que consigam efetuar o pagamento de seus débitos, sem maiores complicações, devendo, no entanto, o contribuinte aderir e cumprir os requisitos postos no referido programa. Sua importância reflete-se diretamente na recuperação fiscal da municipalidade, atendendo o que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual, por sua vez, deve ser lembrada e respeitada. No mais, este relator destaca os apontamentos realizados junto ao parecer sob número 35/2018, da advogada desta Câmara, quando a mesma chama a atenção para o grande crédito de dívida ativa referente a IPTU, ISS, taxas e impugnações e imposições com registro até o momento que o município tem a receber. Ou seja, é necessário de forma urgente atitudes que consequentemente proporcionem o aumento da capacidade tributária municipal e tornem Cruz Machado cada vez mais autossuficiente. Dessa feita, ressaltadas as exposições necessárias, não foi encontrado nenhuma inconstitucionalidade. Ao contrário, a propositura vem beneficiar os cofres públicos. Opino por sua aprovação. Este é o parecer e relator. Terceiro, parecer da comissão. A comissão acolhe os termos do relator e vota pela tramitação normal da matéria, reservando o direito de cada membro manifestar-se sobre o mérito em plenário. Sala das Comissões, em 13 de agosto de 2018. Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Lauro Marum, presidente. Luiz Carlos Matzenbacher, relator. Márcio Fachineski, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei número 1707/2018. Súmula. Institui o programa de recuperação fiscal no município de Cruz Machado e da outras providências. Primeiro, relatório. Ingressou neste Legislativo Municipal o projeto de lei sob o número 1707/2018, o qual discorre sobre a instituição do programa de recuperação fiscal no município de Cruz Machado, denominado REFIS. Segundo, voto do relator. Verificou-se que o referido projeto está de acordo com a lei orgânica do município,
bem como que possui respaldo junto à Lei de Responsabilidade Fiscal, obedecendo às técnicas jurídicas e legislativas, e que seus efeitos visam promover a regularização fiscal, beneficiando aos cofres públicos, aumentando a receita municipal. Dessa feita, respeitada a iniciativa e competência para a lei, não foi encontrado qualquer aspecto de inconstitucionalidade, tendo sido observadas as formalidades relativas à alçada deste relator. No exame da proposição, opina-se pela sua aprovação. Terceiro, voto da comissão. Entende a Comissão de Legislação que a presente propositura é legal, estando, portanto, apta a tramitar regularmente perante esta Casa de Leis. Deste modo, podendo o plenário soberanamente deliberar sobre o mérito. Sala das Comissões, em 13 de agosto de 2018. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Matheus Olucheski, presidente, Edson Luiz Beuren, relator, Luiz da Maia, membro. O projeto está em terceira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Passamos agora para a votação do projeto de lei. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres pares. Começamos com o vereador Matheus Olocheski. Favorável. Vereador Márcio José Kwasniewski. Favorável. Vereador Edson Luiz Beuren. Favorável. Vereador Josni Lopes. Favorável. Vereador Ezequiel Ungres de Camargo. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbacher. Favorável. Vereador Lauro Maron. Favorável. Vereador Osni Nilman. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: o projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores presentes. Terminada a ordem do dia, declaro neste momento a palavra livre aos senhores vereadores, com um tempo de 5 minutos para cada explanação. Passo a palavra para o nobre vereador Márcio José Kwasniewski. Boa noite a todos que se fazem presentes e os que nos assistem de casa através da internet. Eu hoje queria agradecer aí o secretário de Obras e o prefeito pela recuperação de estradas. Está ficando muito boas as estradas, só que também tem umas reclamações. Estão fazendo as estradas principal, uma entrada de um colono não fazem. Se os patrolas estão lá, uma carregadeira junto, 15 minutos de serviço, não querem fazer. Daí liguei para o secretário de Obras, dizer assim, não, vai e volta lá, outro dia vão lá e fazem, pode ficar tranquilo que fazem. Mas se as máquinas já estão lá, 15 minutos de serviço, agora só para levar uma máquina, quanto vai custar? O serviço que vai dar isso. E daí tem uns privilegiados que levam até 1 quilômetro de estrada aí cascalhado, pedra brita, e outros ficam sem uma entrada de 15 minutos. Agora, esses dias que aconteceu? 2 semanas trabalha para uma pessoa, a máquina, daí o vizinho ali precisa de 2 horas de serviço, não fazem. Não está fácil desse tipo para nós que estamos lá nos interior, a cobrança é grande. E tem bastante careador, tem bueiro para fazer, não tem tubo, não tem máquina. E o que nós estamos fazendo? Nós já pedimos máquina, já conseguimos máquina, já foi comprado máquina nova, e agora as estradas principais ficaram muito boas. Mas tem bastante reclamação também de bueiros. Falta bueiro, falta careador. Não é fácil de aguentar a turmada cobrando. Então veja aí, se puderem dar uma colaborada com nós também, ficamos agradecidos. Era isso. Vereador Edson Luiz Beuren. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui acompanhando a sessão e das pessoas que estão acompanhando de suas casas. Eu queria só aproveitar a palavra do vereador Márcio e dizer que essa é uma cobrança que a gente tem feito do município desde o mandato passado, essa falta de planejamento das máquinas elas estarem num lugar e não concluírem o serviço. Nós temos uma região do município de Cruz Machado onde 1 ano e meio as máquinas foram 5 vezes já. E outras regiões onde ela está passando e acaba não fazendo o serviço. O que acontece nessa região? Cada vez que uma determinada
pessoa vem solicitar um serviço, a máquina vai naquela região e faz o serviço. Daí passa um tempo, a pessoa vem, reclama de novo e a máquina vai lá de novo fazer o serviço naquela região, naquele determinado lugar. Nós não sou contra que seja feito isso, mas desde que todos sejam atendidos com igualdade, e é o que não vem acontecendo. A questão das máquinas estarem num lugar e por pouco tempo de serviço não fazer o serviço. Teve uma situação na linha Vitória, que foi bem parecida. A máquina estava no lugar, fez a estrada principal, acabou danificando um pouco o acesso do agricultor, e o agricultor chegou até no operador e pediu para que fosse consertado aquele espaço. E o operador falou pro agricultor que só poderia fazer com autorização do vice-prefeito, que é responsável pelo parque de máquinas lá, que é o secretário de obras. Então, você está nessa situação, você depende disso, que é aquela velha história de que a campanha terminou, mas a política continua. Então, que ele autorize de uma vez esse pessoal para que não crie esse transtorno com os agricultores. Porque fica essa situação, daí o cara tem que vir aqui, se deslocar até o município, fazer a solicitação, ficar no aguardo de que a máquina vá. Quando a máquina vai, não faz o serviço. Daí tem que ter autorização do vice-prefeito, o vice-prefeito não atende o telefone, ou ele não está no município, não acha. Então fica uma situação bem complicada, e isso vai atrasando tanto o trabalho dos operadores de máquina, quanto a vida das pessoas que dependem desse serviço. Eu queria falar sobre o ofício que foi encaminhado também pela Prefeitura, solicitando a retirada do projeto 1710, que faz referência aos PSS, solicitar que o representante do sindicato dos professores, o senhor Márcio, e os professores do município sejam comunicados quando esse projeto for discutido pelo Poder Executivo de novo, antes de ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, para que seja votado, ou aprovado ou reprovado. Porque tem várias situações nesse projeto que atingem amplas áreas do Poder Executivo, né, onde o Poder Executivo administra vários setores, que acabam causando incômodos. Por exemplo, hoje, no nosso município, com o que aconteceu na educação, nós temos estagiários em sala de aula, em várias situações. Nós sabemos que é proibido, os estagiários na sala de aula tem que ter professores responsáveis pelos alunos, né, no período que os alunos estão na escola, e a gente está se deparando com uma situação que, em vários momentos, os estagiários estão tendo que tomar conta da sala de aula, porque não tem professor devido aos cortes que foram feitos. E ainda a tendência, pelo índice da folha de pagamento, é que esses cortes aumentem ainda. Então, eu acho que o município tem que se organizar, e se quiser novamente mandar esse projeto para a Câmara de Vereadores, que chame realmente os interessados para fazer parte desse debate. Não é simplesmente montar um projeto e encaminhar aqui na última sessão, dizer que é urgente, e nós aprovar o projeto sem tomar nenhuma iniciativa, sem saber do que realmente se trata. Por isso que esse projeto não andou. Então, e agora, depois de todas as discussões, acionado o sindicato, conversado com os professores do município, o prefeito solicitou essa retirada. Então, peço que as classes que vão ser envolvidas, que vão ser atingidas com a aprovação desse projeto, sejam consultadas também. E ele não precisa decidir uma coisa, tomar uma ordem, dar uma ordem e isso ser cumprido. Isso tem que ser debatido. Isso interfere na vida de várias pessoas, interfere no andamento da educação do município, da saúde do município. Então, é um projeto que atinge várias áreas. Eu espero que as pessoas sejam consultadas. Eu também gostaria de fazer parte, quando tiver. Espero que o sindicato, o representante do Márcio, aí, faça uma conversa, uma assembleia com os professores, para levar suas ideias até o prefeito, para que esse projeto, se caso ele venha para a Câmara de Vereadores, ele venha sem atingir nenhuma área específica, sem alguém sofrer, uma determinada área sofrer vários danos e outras áreas serem preservadas aí do município que não estão tendo o efeito. É a mesma situação da função gratificada, cortando as horas extras da função gratificada. Você dá a função gratificada para uma pessoa que ela vai fazer algo a mais do que ela já está concursada para fazer no município, do que o cargo dela já exige. E ainda paga hora extra e a gente não vê
nada a mais acontecendo. Pelo contrário, a pessoa recebe o salário dela, recebe mais 1.022, que é o valor da função gratificada, recebe R$ 1.350 de hora extra e as coisas ficam da maneira que estão. Então, se gasta muito com poucos e está sendo tirado de muitos o direito. Então, seria isso. Queria agradecer a presença de todos e deixar o convite para a próxima sessão. Obrigado. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Só queria agradecer as pessoas aqui presentes e convidar para a próxima sessão. Obrigado. Vereador Lauro Maro. Boa noite a todos. Quero agradecer a todos que se fazem presentes, a todos aqueles que nos assistem de suas casas. E quero me referir a alguns assuntos aí que me causam preocupação. Inicialmente, em relação à retirada do projeto do PSS. Eu vejo uma situação em relação a esse projeto que acho que o objetivo único dele era direcionado para o setor da educação. Porém, eu não sou contra esse projeto de PSS para o município, desde que ele abranja todos os setores, e através de um projeto como esse, seria viável para a administração pública resolver todos os problemas de desvio de função. Porque se solicita que todos os funcionários concursados para determinado cargo ocupem seus cargos respectivos de concurso, e o setor que não tiver com suas vagas preenchidas, que se faça um processo seletivo simplificado, já que é por um período determinado, e que se complete essas áreas e se resolve o problema que vem se arrolando no município por muito tempo. O que precisa ser esclarecido apenas em relação à educação, em relação aos professores, é que se aqueles professores que têm uma carga horária de 20 horas, que fizeram concurso para 20 horas, se o regime atual do município dá possibilidade para eles fazerem ampliação de carga horária. É isso que é a minha preocupação, é só isso que eu queria saber. É isso que eu quero saber. Se é direito, que a possibilidade da lei permite, então, primeiro, a ampliação de carga horária para esses professores, que eles têm o direito de fazer isso, como o professor estatutário do Estado do Paraná faz. Agora, se eles não têm esse direito, então tem um erro sendo cometido há muito tempo. Mas o projeto PSS, geral, ele é viável, porque mesmo professores que não quiserem fazer ampliação de carga horária, vai chegar um momento que vai faltar. Então, seria necessário fazer o PSS para complementar essa situação. Em relação à ampliação da vaga na área de saúde, eu já vou adiantar o meu voto, eu sou contrário. Então, já adianto quem vai fazer o parecer aí. Por quê? Pelo meu entendimento, é desvestir um santo para vestir outro. No setor da enfermagem, nós temos funcionários contratados. Então, se o funcionário pode se afastar da função para ocupar outra, vai abrir uma situação em que aquele setor já tem funcionário contratado. Então, o que seria a situação? Então, está sobrando gente. Então, teria necessidade de fazer demissão. Então, esse é um dos aspectos. E o aspecto aí justificado pela assessora jurídica é mais amplo ainda. Quero também me referir a uma situação que nós, vereadores, participamos, pelo menos de uma reunião numa comunidade, com a presença do secretário de Obras, e que lá foi acertado, junto ao secretário de Obras, que estaria sendo efetivada novas reuniões com a presença de vereadores,
para que seja discutida essa situação de que máquinas que estão numa determinada comunidade, que elas possam atender aquela comunidade, que possam atender esses serviços de acesso até a propriedade, não está se pedindo fazer o acesso dentro da propriedade, mas sim até a propriedade, que isso foi acordado, que estaria acontecendo, mas não vem acontecendo. E por que não vem acontecendo? É claro por quê. É por questão política. Então, é preferível o vice-prefeito ir lá e conversar com o fulano, o ciclano, deixar 3, 4 sem fazer o serviço e fazer esse tipo de serviço, porque ele está fazendo política. E é isso que falamos isso na legislatura passada, que acontecia e continua acontecendo. E por isso que o Cruz Machado não vai para frente. E enquanto não tiver uma política clara, definida, igual para todo mundo, nós vamos ter sempre esse problema. Presidente, eu hoje comentei com as funcionárias, mas gostaria de ver como que nós vamos fazer em relação a essa situação. Não sei se através do ofício encaminhado para o Executivo, ou não sei até hoje para quem deveria ser, reunir as pessoas que envolvem essa situação, que é a seguinte, na questão de segurança pública. Na legislatura passada, foi aqui aprovado, foi solicitado, e o município teve uma despesa muito grande para a instalação de várias câmeras, para filmar todas as entradas e saídas do município de Cruz Machado. Eu gostaria de saber em que pé isso está. Porque teve um imprevisto lá no Distrito de Santana, onde teve uma danificação numa praça central, e lá tem câmeras que foram instaladas e não se tem uma ação em relação a isso. Qual a responsabilidade de quem? Quem está envolvido nessa situação? Poder Público Municipal, Polícia Militar. Conversei com alguns policiais, eles me falaram que a central está lá, mas eles não recebem para cuidar daquilo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos reunir esse pessoal, eu acho que eu reuni e conversar em relação a isso. A empresa que faz a manutenção deixou de fazer a manutenção, mas por que deixou de fazer a manutenção? Não está recebendo? Quais são os contratos que foram feitos para que isso possa ser utilizado? E de que forma isso pode ser utilizado? Então, essa é a minha preocupação nesse aspecto, o que nós vamos resolver nessa questão. E a última situação que fui cobrado hoje, e também gostaria de fazer a pergunta, me perguntaram hoje. E o britador? Cadê o britador? O que aconteceu com o britador? Custou tanto aquele britador, estava exposto aí, que ia beneficiar tanto o município de Cruz Machado, e aonde que está o britador? Está fazendo serviços? Não está? Estragou já? Está dentro da garantia? Ele é novo, foi comprado 2 anos, 3 anos, nem dá 2 anos. Tem garantia disso? Não tem? Então, também é uma preocupação que provavelmente vamos estar fazendo novamente algum requerimento, vendo a possibilidade, o que está acontecendo com isso. Seria isso, muito obrigado. Vereador Ezequiel Ungras de Camargo. Boa noite a todos presentes, boa noite pessoal de casa. Também tenho uns assuntos aí para falar. Já foi comentado por 3 vereadores aqui, o vereador Márcio, o Edson e o Lauro. É a mesma situação. Só que eu fui procurado por 3 comunidades diferentes com relação a estradas e acesso às propriedades. Primeiro, o pessoal da linha Boa Ventura me procurou, porque as máquinas da prefeitura estiveram fazendo um trabalho na região do Papuã, da linha Pinhão de Cima, da linha Guarapuava, e passaram a fazer o trabalho da linha Proriba, Pátio Velho e Rio do Banho. Acontece que tem a linha Boa Ventura, que fica próximo ao Papuã. E ali tem vários moradores, inclusive tem transporte escolar. Eu fui atender o pedido dos moradores, fui fazer uma visita naquela comunidade, conversando com as pessoas, fui ver a estrada. A estrada não está tão ruim, mas tem trechos que precisam ser recuperados. Então, o que os moradores pedem é que as máquinas façam esse trabalho naquela linha,
porque, segundo o secretário, as máquinas, concluindo o trabalho do Rio do Banho, vão para a região do Palmital. Provavelmente essas máquinas vão demorar para voltar ali. Então fica já, provavelmente, para muito tempo. E, por ser uma comunidade pequena, mas tem acesso de vários moradores que precisam ser feitos, inclusive o transporte escolar. Aí eu conversei hoje de manhã cedo com o secretário e ele falou que vai ver como está a situação da estrada. Eu passei para ele que já fui ver, né, relatei que não é uma estrada tão ruim, mas tem trechos que precisam ser recuperados, mas ele preferiu ele mesmo ir ver. Eu falei, tudo bem, mas é necessário que se faça o trabalho. Da mesma forma, tem acesso às propriedades que os moradores querem que façam. E a outra situação é que o Lauro comentou da linha Pinhão de Baixo, sobre aquela reunião que nós tivemos com vários vereadores, inclusive eu acho que os vereadores que não estavam presentes eram o Márcio, o Edson e o Maia. Os outros todos estavam, junto com o secretário. E nós somos testemunho da promessa que ele fez lá, de deixar o trator trabalhando um dia para cada morador. Acontece que ele fez o trabalho para 6 ou 7 moradores e tirou a máquina de lá. Também conversei com ele hoje sobre essa situação, porque os moradores de lá me procuraram, e até inclusive já estavam se organizando lá para vir até a prefeitura ou até o pátio de obras, vários moradores para conversar. Eu falei para eles que eu ia conversar com ele hoje cedo e ia falar isso aqui na sessão na Palavra Livre. Ele falou que tirou o trator porque deu problemas. Trouxe para arrumar, inclusive o trator já está arrumado no pátio da prefeitura, mas não tem condição no momento de mandar por causa da situação financeira que o município se encontra. Então, o prefeito pediu para ele dar uma segurada no momento. O município está passando por dificuldade, mas assim que melhorar a situação, ele prometeu que volta a atender aqueles moradores. Então é importante as pessoas saber, né, teve muitas pessoas que me cobraram e eu falei assim, ó, a nossa parte, como eu sempre digo, nós estamos fazendo. Nós fomos na reunião porque fomos convidados, por ele inclusive, para participar da reunião. E sempre que a gente for convidado, a gente vai, sem problema nenhum. Mas nós não podemos fazer promessa com relação a máquinas. Isso é uma responsabilidade do secretário. Mas nós somos testemunha da promessa que ele fez. Então, a pedido dos moradores, eu estou relatando esse problema e conversei com ele, ele prometeu que assim que possível vai retornar aos trabalhos. Então, assim a gente espera e vai continuar cobrando também. Outra situação que nós temos conversado com os vereadores do Santana, inclusive o vereador Luiz Carlos falou na última sessão com relação à capela mortuária do Distrito de Santana. Também o pessoal de lá vem cobrando de nós, que faz muito tempo que tem essa promessa da capela mortuária, e até hoje não aconteceu. Ocorre que nós temos aqui condições de fazer essa capela através de emendas impositivas, inclusive os 3 vereadores de lá, eu, o Márcio e o Lauro, já somos favoráveis a isso, e acreditamos que o Maia talvez já ajudou nós no mandato passado, o Nene já falou que vai junto, o presidente, o Isaac. Então, nós temos recursos para fazer essa capela com dinheiro da Câmara, através das emendas impositivas. Inclusive, eu acho que daqui mais uns dias nós vamos ter que indicar essas emendas impositivas. Ocorre que nós não temos um terreno para construir essa capela lá. Eu já conversei com vários moradores de lá, que são representantes da comunidade, conversei com o padre. Inclusive, o padre, nem ele sabia que a documentação do terreno não estava certa. Para ele, ele achou que já estava certa a documentação, mas, na verdade, não está. E a população precisa entender que o município não pode investir nem R$1 sem que tenha um terreno doado pela prefeitura com escritura. Então, assim que nós tiver esse terreno escriturado, provavelmente nós vamos indicar nossas emendas impositivas e vamos fazer essa capela mortuária com o recurso dos vereadores. Procurei também o empresário Adir Rocco, que se propôs até, inclusive, se for o caso, ele falou até com o vereador Nene, com o vereador Isaac, que ele doou o terreno. Eu fui conversar com ele falou que precisa conversar com os irmãos deles, porque eles são sócios. Se eles entrarem num acordo, provavelmente ele faz a doação do terreno. Então, a gente espera que, assim que tiver um terreno, a população pode ter certeza que nós vamos se esforçar, e estamos se esforçando para que seja construída essa capela mortuária para o Distrito de Santana, que há muitos anos foi prometido e não foi construído, e é uma coisa que precisa. Então, a população pode ficar ciente que nós estamos trabalhando e estamos correndo atrás das coisas, mas nem sempre só depende de nós. Depende da documentação, depende de escritura e assim como vocês estão vendo aqui. Mas nós estamos sempre batalhando pelo bem do município. Seria isso. Muito obrigado.
Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Convido todos para a próxima sessão ordinária, dia 20 de agosto de 2018. Boa noite a todos.